A minha mãe, quando tinha 15 anos, conheceu um rapaz que infelizmente só usou ela e jogou fora. E esse envolvimento resultou em uma gravidez indesejada e eu nasci. Aí ela seguiu com a gravidez, ela de jeito nenhum pensou em tirar. A minha avó, a mãe dela, ajudou muito ela nesse momento. E ela começou a ir para a igreja e quando eu nasci, ela também continuou frequentando a igreja e depois disso ela não saiu mais. Ela ficou ali direto, me criou dentro da igreja. Minha mãe me criou sozinha com a ajuda da minha avó. E quando minha avó faleceu, ficou muito difícil para ela, mas ela continuou ali firme e forte, lutando, trabalhando muito para me sustentar, para conseguir manter, né, eu e ela. Só que ela era muito rígida. Me criou dentro da igreja com uma rigidez muito grande. E conforme eu ia crescendo, eu ia vendo as outras meninas usando uma roupinha diferente da minha. Eu só ia para a escola com saia jeans abaixo do joelho. Eu odiava aquelas saias. Eu nunca gostei de usar aquelas saias. Eu sempre achei bonita aquelas calças que elas usavam, que ia para a escola de calça. E a minha mãe não deixava de jeito nenhum. Eu pedia para minha mãe comprar e ela não comprava. E aquilo me deixava muito triste. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar em uma lanchonete de uma irmã da igreja. E quando eu consegui o meu próprio dinheirinho, eu comecei a comprar minhas próprias roupas. E a minha mãe olhava pra mim com um desgosto tão grande. Mas eu já tava grandinha, já tinha uns 16 anos, se eu não me engano, quando eu comecei a trabalhar nessa lanchonete. E eu comprei com o meu dinheiro. Então ela não podia falar nada. Ela às vezes brigava comigo, ficava me criticando, falando que não era pra usar aquelas roupas, mas eu gostava, não era roupa indecente, não era roupa curta. Era calça, gente, umas blusas normais. Ela queria que eu usasse umas blusas que tampasse até aqui o pescoço. E eu não gostava, sabe? E eu falava pra ela, não mãe, eu não gosto dessas roupas. E ela olhava pra mim com muito desgosto, como se eu tivesse feito uma coisa terrível, né? Ok. E depois disso, gente, eu comecei a ficar mais independente. Eu comecei a ficar assim, tipo, não que eu enfrentava, batia de frente com ela, mas eu comecei a falar o que eu queria e o que eu não queria. Então, eu tomei a decisão que eu não queria mais ir para a igreja. Meu Deus, foi o fim para minha mãe. A minha mãe ficou louca, maluca, e eu falei pra ela, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais ir pra igreja. Eu nunca gostei de ir pra igreja assim. Eu amo Deus, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia. Só que eu não gosto de estar na igreja, mãe, direto assim, que nem a senhora tá, 24 horas na igreja, todo dia, todo santo dia vai pra igreja. E a minha mãe não entendia, sabe? Ela não aceitava de jeito nenhum aquilo, gente. Ela ficou maluca quando eu disse que não queria mais ir pra igreja. Só que aí, um dia ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não vou mais fazer questão, não vou mais obrigar você a ir pra igreja, porque Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação. Deus quer que as pessoas sirvam a Ele por amor. Então eu não vou obrigar. Se você não ama a Deus, o problema não é meu. E eu tentava explicar a ela que eu amava sim a Deus, mas o meu amor não era medido pelo fato de eu frequentar a igreja. Não era só porque eu não queria mais ir para a igreja que eu deixei de amar a Deus. Tem muita gente que tá dentro da igreja e não ama a Deus. Faz tudo de errado. Faz tudo que não presta. Entendeu? Mas pra minha mãe, quem não tivesse na igreja não amava a Deus. Aí tá certo, né? Eu não fui mais, sabe? Eu tava me sentindo livre, gente, livre. Eu continuava fazendo minhas orações, eu continuava lendo a Bíblia, mas eu não queria estar dentro da igreja, sabe? Eu não queria. Aí o que aconteceu? Com o tempo, acho que passado um ano depois desse episódio, eu conheci um cara. E um cara, assim, não era mais velho, era mais ou menos da minha idade. Conheci ele e a gente começou a namorar. Só que aí um dia eu decidi contar pra minha mãe o que estava acontecendo, que eu tava namorando. E a minha mãe surtou novamente, falou que eu não tinha idade pra namorar. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, como assim, mãe? Eu tenho 17 anos nessa época. Eu falei pra ela, mãe, eu tenho 17 anos, como eu não tenho idade pra namorar?
E eu falei pra ela, mãe, eu quero fazer tudo certinho, eu quero que a senhora conheça ele, eu quero trazer ele aqui. E minha mãe, de jeito nenhum, você vai trazer esse cara aqui? Eu não quero de jeito nenhum esse rapaz aqui. Gente, falou tanta coisa, que eu falei pra ela assim, olha mãe, eu quero fazer tudo certinho. Eu quero namorar nas suas vistas, quero namorar dentro de casa, assim, a senhora tendo consciência do que tá acontecendo, entendeu? Mas se a senhora não quer, eu também não vou deixar de namorar por sua causa, não. Eu vou namorar sim. E eu fui contra a minha mãe e comecei a namorar ele. E nisso a minha mãe falou assim pra mim, olha, se você for namorar, bem longe da minha vista, bem longe, que eu não quero ver esse rapaz nem pintado de ouro. E tá certo. Eu comecei a namorar, ia pra casa dele, e a gente se encontrava em outros lugares. Só que aí, gente, a gente tava sozinho um dia na casa dele, a mãe dele não estava. A mãe dele sempre gostou de mim, sempre foi minha amiga. E a gente tava na sala, quando ele começou a me acariciar, a passar a mão em mim. E foi nesse dia que eu perdi a virgindade com ele. E na hora, gente, eu me senti muito mal. Eu me senti muito... Não sei explicar como eu me senti. Não foi bom, sabe? Não foi uma coisa boa. Não foi algo que eu queria que acontecesse daquela forma. E eu fiquei muito triste. Mas ele me consolou, ele me abraçava. Ele foi muito carinhoso. Isso eu não tenho do que reclamar. Mas eu não queria que fosse daquele jeito. E ele me abraçou, ele me consolou. Ele falou que ia ficar tudo bem, que a gente tava namorando, que aquilo era super normal. E tá certo, eu segui a minha vida, continuei a minha vida. Só que eu não esperava, gente, que eu fosse engravidar assim de primeira, né? É claro, eu também não me protegi em nada, né? Foi tudo tão rápido que eu não me protegi em nada, não tomei pílula do dia seguinte, nada, gente. Fogo, muito leiga. Aí tá certo, eu comecei a passar mal e descobri que tava grávida. E quando a minha mãe soube, a minha mãe me botou pra fora de casa. Ela disse que não queria ver a minha cara nunca mais na vida dela. Que eu era o desgosto dela. Que eu era... Nossa, que ela não pedia perdão a Deus por ter errado, de ter se envolvido com o cara que deixou ela, né? E ter engravidado de mim. E isso era castigo que ela tava passando. E que ela não tinha mais obrigação nenhuma comigo. E me expulsou de casa. Minha mãe em nenhum momento lembrou que aconteceu a mesma coisa com ela. Que ela foi abandonada pelo homem que usou ela. Que a mãe dela apoiou ela, ajudou ela. E a minha mãe não quis me ajudar. Eu só sei que eu fui embora, tava muito orgulhosa, sabe? Muito orgulhosa mesmo. Fui embora, conversei com ele, com meu namorado. Ele não aceitou, ele ficou desesperado. Ele falou que era culpa minha, que eu que quis aquilo, que eu que procurei aquilo, porque eu não me protegi, porque eu não tomei remédio nenhum. E, gente, eu fiquei assim, chocada com ele. Era ele falando e eu, tipo, quê? Como se eu tivesse feito sozinha. Aí ele disse que não queria mais saber de mim, que de jeito nenhum que ia assumir aquele filho. O que eu fiz? Recorri à minha sogra. Contei tudo pra ela o que aconteceu, contei da forma que aconteceu, contei tudo. A minha sogra sempre foi muito minha amiga e ela me apoiou. Ela falou, ela foi contra o filho, ela falou, ela vai ficar aqui em casa e você vai assumir a responsabilidade. E ele olhou assim pra mim e falou assim, olha, você só vai ficar aqui em casa por causa dessa criança. Mas a gente não tem mais nada a ver. Acabou, nosso relacionamento acabou aqui agora. E ele terminou comigo. E o que é que eu podia fazer? Nada, porque eu não tinha pra onde ir. Minha mãe me expulsou de casa. Eu só tinha a casa da minha sogra. E, gente, eu sofri tanto, eu passei por tanta humilhação. Ele levava as ficantes dele pra dentro da casa da mãe dele. Ficava com as meninas na minha frente. Eu sofria tanto, gente, sofria tanto com aquilo. Tanto. Mas ele tinha deixado bem claro que a gente tinha acabado e que eu só tava ali por causa da criança. E a minha sogra não fazia nada. A minha sogra, ela
Tipo, não brigava com ele, não proibia ele de levar as meninas. Ela ficava na dela, sabe? Não fazia nada. E nisso, gente, eu fiquei na casa da minha sogra. Mas ela sempre me ajudou. Ela me apoiou ali no momento que eu mais precisei. Mas nem tudo são flores, né? Porque ela me tratava como se fosse uma empregada naquela casa. Eu fazia tudo. Tudo. Até pro filho dela, que disse que não queria nada comigo. Mas lavava a roupa do filho, fazia tudo pra ele. Tudo, tudo, tudo. Pro meu sogro, pra ela também fazia as coisas, né? Mas gente, eu não parava. Eu grávida, eu não parava. Eu passava mal, sabe? E eu mesmo assim, se eu não me levantasse de manhã cedo, era um inferno. Ela me chamava de preguiçosa, dizia que eu não queria fazer as coisas, gente, eu passando mal, sabe? Mas pronto, eu fui muito guerreira mesmo. E eu fiquei ali. A minha filha nasceu, ela ficou louca porque ela só tinha o meu ex, né, de filho, homem. E ela ficou louca quando minha filha nasceu. Nossa, ficou super feliz. Tratava muito bem, até hoje trata muito bem a minha filha. E nisso eu comecei a procurar um meio assim de eu arrumar um trabalho assim que me pagasse um salário mínimo completo para eu sair daquela casa, sabe? Que eu não aguentava mais. Não aguentava mais ficar ali na casa da minha sogra. Quantas vezes eu encontrei a minha mãe na rua e a minha mãe fingiu que nem me conhecia. Passava por mim direto. Até hoje, gente. Até hoje ela não fala comigo. Hoje eu moro sozinha com a minha filha, num kitnetzinho. O pai, o meu ex, não quer nem saber da menina. Não faz nem questão, eu dou graças a Deus por isso. A minha sogra que vai sempre me visitar, leva as coisas pra minha filha e tal. E às vezes eu penso, gente, em ir atrás da minha mãe, ir na casa da minha mãe, perguntar como é que ela tá, procurar saber como é que ela tá. Mas eu não tenho coragem, sabe? Eu não tenho coragem, eu fico com medo da reação dela, sabe? Mas eu não procurei ela e nem ela me procura. Como eu falei pra vocês, passo na rua, eu olho pra ela, mas ela finge que não me vê. Ela passa direto. Ela já me viu com minha filha no colo, mas ela não liga, sabe? E eu não entendo isso dela, porque ela foi ajudada pela mãe, ela passou pela mesma situação que eu. E eu não entendo por que ela tá agindo, que ela faz isso, né? Mas eu tenho muito medo de procurar ela, sabe? E me magoar muito mais. Eu tô bem, né? Tô muito bem. Tô feliz com minha filha sozinha. Tô trabalhando. Minha filha já tá na creche. Minha sogra também me ajuda. Foi um inferno na casa dela, mas ela, assim, com minha filha, ela me ajuda muito. Tenho um sonho de casar de novo, mas eu fico meio assim, sabe? Eu tô muito seletiva agora. Eu tô muito exigente, porque eu não quero passar novamente pelo que eu passei com o meu ex. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Uma história real enviada por um inscrita. Obrigado por compartilhar aqui sua história com a gente. Espero que você continue feliz, espero que você possa crescer cada vez mais, entendeu? Para cuidar da sua filha. Não pensa em homem agora, fica assim tranquila mesmo na sua, tá? Se importa, se preocupa com você e com sua filha, tá? Procura a melhora de vocês, que é o que interessa agora nesse momento, tá? Homem, se um dia tiver que acontecer, surgir uma pessoa boa na sua vida, vai aparecer, tenha calma, não se desespere, tá? Se você tem sonho de casar, continua orando a Deus, né? Porque você falou que você acredita em Deus, que você tem fé nele. Continua orando a Deus, que ele sabe o que é o melhor pra você, tá? Sinto muito por tudo isso ter acontecido, por sua mãe estar dessa forma. Infelizmente, gente, muita gente fanática, sabe? Muita gente... Eu não sei o que passa na cabeça da sua mãe, né? Só Deus sabe. Mas eu acho, sim, que você deveria dar o primeiro passo pra quebrar esse orgulho, né? De falar com sua mãe. Dar o primeiro passo, pode ser que ela esteja esperando, né, a sua atitude, o seu passo, para ela poder começar a falar com você, né? Não sei.
lembra ela do que aconteceu, conversa com ela, tenta conversar com ela com calma, não bate de frente com ela, tá? Se ela tiver muito dura, assim, muito rígida, não insiste, não bate de frente, não fala coisas que possa também magoar ela, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que ela deve procurar a mãe dela, dar esse primeiro passo para restabelecer novamente a ligação entre elas ou não? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e quer de paraquedas, escreve aqui embaixo de você na notificação, a opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!